Bom dia, meus amores. Vamos começar a nossa aulinha de ciência, né? Espero que todo mundo esteja bem, né? Coragem para estudar, determinação, foco nas coisas. Preste bem muita atenção, né? Vocês são bem inteligentes, então prestar atenção em tudo que a professora vai explicar. Hoje, nossa aula de ciência é sobre as plantas. O que são as plantas? Plantas são seres vivos. As plantas ou vegetais são seres vivos, como todos os seres vivos. Elas nascem, elas crescem, algumas reproduzem, algumas envelhecem e morrem. Existe uma variedade muito grande de vegetais. Ao conjunto de vegetais, nós damos o nome de flora. As plantas são seres pluricelulares. Mas o que são seres pluricelulares? Ou seja, compostos de várias células. São seres compostos de muitas células. Porém, são diferentes dos animais, porque conseguem produzir o seu próprio alimento a partir da fotossíntese. A planta produz o seu próprio alimento, enquanto os animais não produzem o seu próprio alimento. Para realizar a fotossíntese, a planta precisa de água, gás carbônico, luz solar. Durante a fabricação do seu alimento, a planta produz o gás oxigênio, que é liberado no meio ambiente. A fotossíntese renova o ar, porque retira do ambiente o gás carbônico e devolve ao ambiente o gás oxigênio. Aqui vocês estão vendo uma planta e uma árvore, né? Tem o número 1, o número 2, o número 3, o número 4. Para que cada função, eu vou ler. Por exemplo, qual é a função do número 1, que está embaixo aí na raiz? Os sais minerais e a água, H2O, entram nas plantas pela raiz e são levados pelo caule até a folha. Depois do número 1, vocês vão para o número 2. A planta absorve o gás carbônico, CO2, gás carbônico do ar. Vamos para o 3. Vocês estão vendo um sol, né? Na presença da luz do sol, ocorre a fotossíntese. Vamos lá para o 4. Resultado desse processo, a formação de um tipo de açúcar, a glicose, que é o alimento dos vegetais, além do oxigênio. Vamos lá, então nós estamos falando sobre as plantas. As plantas são seres vivos que nascem, crescem, a maioria reproduz, envelhece e morre, né? Falei que as plantas produzem o seu próprio alimento. Quais são as partes de uma planta, né? Como todo mundo já estudou, quais são as partes de uma planta mesmo, professora? Raiz, caule, folha, flor e fruto. E cada parte da planta tem a sua função, né? Vamos ver qual é a função das flores. As flores são responsáveis por guardar as células masculinas e femininas das plantas, né? E quais são as funções do fruto? Os frutos são responsáveis por proteger a semente durante o seu desenvolvimento. Ele aguarda a semente para dar origem a um novo fruto. Qual é a função da folha? As folhas são responsáveis pela fotossíntese, por meio da captação de luz solar, necessária à produção do seu próprio alimento. A folha ela é responsável pela respiração e transpiração da planta. O caule. Qual é a função do caule? Sustentar o quê? A folha, o fruto e a flor, né? E levar a água para todas as partes da planta. E qual é a responsabilidade da raiz? A raiz é responsável pela fixação e alimentação da planta, pois é através da raiz que o alimento vai para o caule e do caule para todas as partes da planta. Agora nós vamos ver nutrição das plantas. As plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento, por isso são classificadas como seres produtores, capazes de produzir o seu próprio alimento. A nutrição das plantas requer a absorção de água e sais minerais do solo e gás carbônico do ar, além da captação da luz do sol por meio da clorofila. Mas o que é clorofila? É uma substância verde que existe nas folhas das plantas. A água e os sais minerais são retirados pela raiz da planta do solo. Esses elementos formam a seiva bruta. Vê lá agora aqui, o processo de fotossíntese ocorre de dia a noite, não para. Se parar o que? A planta
morre, juntamente com a respiração. Porém, é durante o dia que acontece a principal parte da fotossíntese sob o efeito da luz do sol. Se a planta não ficar sobre a luz do sol, o que acontece com a planta? Ela acaba morrendo. Se você pegar, colocar uma plantinha dentro de casa e ela não receber nem um pouquinho de sol, ela vai morrer, porque ela precisa da luz, do calor do sol, além da água, né? Veja só, aí tem uma árvore, vocês estão vendo, água e sais minerais, o gás carbônico que retira o que do solo, a parte do gás carbônico que vai para a natureza e a energia solar que a planta está recebendo. Agora, na respiração das plantas, as folhas podem absorver o gás oxigênio do ar ou da água, dependendo do ambiente em que a planta vive. Já na transpiração, ou seja, quando ela transpira, ela solta, ela elimina grande quantidade de vapor de água, através de minúsculas aberturas chamadas estomatos. A transpiração mantém o equilíbrio da água na planta e colabora no ciclo da água. Como as plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento? São classificadas como produtores. A nutrição das plantas requer a absorção de água e sais minerais do solo e de gás carbônico do ar, além da captação da luz do sol por meio da clorofila, substância verde que existe na folha das plantas. Nas folhas, a água, os sais minerais e o gás carbônico que a planta absorve do ar se transforma em alimento para a planta. O alimento produzido é chamado de seiva elaborada. O caule conduz os alimentos da seiva elaborada a todas as outras partes da planta. A raiz retira a água e os sais minerais do solo e o transforma em uma solução denominada de seiva bruta, que é levada ao caule até as folhas. Aqui você está vendo a seiva elaborada, que vai, está vendo um desenho ao lado, que sobe pelo caule e vai para todas as partes da planta, né? Aqui a gente está falando também, ao falarmos de nutrição inorgânica, estamos referindo à absorção dos nutrientes minerais, essenciais para que a planta se desenvolva. Esses nutrientes são encontrados no ambiente em que a planta vive, terra, água ou no meio aéreo. A absorção desse nutriente é feita principalmente pela raiz, mas algumas vezes as folhas também fazem. Os nutrientes minerais são classificados em macronutrientes e micronutrientes. O que são os macronutrientes? São os elementos básicos necessários em maior volume às plantas. O que são os micronutrientes? Micronutrientes são utilizados em pequenas quantidades pelos vegetais. Tem aí boro, cloro, ferro, manganês, molibdênio e zinco. Para se nutrir, muitas vezes as plantas precisam se adaptar ao ambiente em que vivem. Existem algumas com características próprias para a nutrição, como as epífitas ou as aquáticas, que vivem em lugares muito secos, as parasitas e as carnívoras. Vamos falar sobre as plantas epífitas. Vocês estão vendo aqui o desenho ao lado. O que é uma planta epífita? Se encontra em locais com formações vegetais muito densas. Por isso se instala em cima de outras plantas, para receber melhor com a intensidade da luz do sol. São aquelas plantas que ficam sobre outras para receber melhor a luz e o calor do sol. Vamos lá aqui. As plantas aquáticas, como o nome já está dizendo, são aquelas que vivem na água. Requerem adaptações especiais para viverem submersas em água. Consomem o gás oxigênio dissolvido na água para sua respiração e liberam, através do processo fotossintético, cerca de 70% a 90% do oxigênio contido na atmosfera. É que a gente está vendo aqui uma planta aquática, como tem a Vitória régia ou aguapé. As plantas que vivem em lugares muito secos, a gente está vendo aqui o mandacaru, desenvolve-se uma estrutura especial para diminuir a perda de água. Por isso, folhas se apresentam em forma de espinho e os caules armazenam a água. No caso do mandacaru, do cacto. As plantas carnívoras, essa aqui está clara, esse desenho, ou insetívoras,
não consegue retirar do solo todos os sais minerais necessários para seu desenvolvimento. Por isso, captura pequenos animais, insetos, aracnídeos e até mesmo répteis, anfíbios e aves para conseguir nutrientes de que elas precisam. Apenas essas plantas são produtoras e consumidoras ao mesmo tempo. Ela produz e consomem. As plantas parasitas, essa aqui, ó, tá vendo esse verdezinho aqui que está no caule da planta? É o que é uma planta parasita. São assim chamadas porque não produz seu alimento, mas retira de outra planta o que precisam. As plantas das quais elas retiram o alimento são chamadas de hospedeira. Esse limo que está em cima do caule da planta. Aqui na página 114 tem um exercício. E na página 114, 115, tem um exercício falando sobre as plantas, as suas partes e as suas funções. E vocês vão assistir um vídeo para entender melhor tudo o que eu expliquei sobre as plantas. Até a próxima aula de ciência.